Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos começar aqui a nossa célula, amém? Vamos lá. Santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti, e todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E teu é o reino e a glória pra sempre. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém.
Tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, e não há outro como tu, não há outro como Jesus. Ele é santo. Amém? Depois desse tempo poderoso de adoração, eu quero compartilhar com você a palavra que Deus tem liberado sobre nós nesses últimos dias. Nós temos estudado sobre as cartas de Paulo quando ele estava na prisão. Nós entendemos que as cartas de Paulo, elas são extremamente atuais e elas podem falar muito comigo e com você nos dias de hoje. Eu quero começar hoje, nós vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Filipenses, e o versículo-chave é Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. E diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra de Paulo ela é muito poderosa porque ele está falando para deixar para trás tudo aquilo que nós já fizemos, seja de bom, seja de ruim, e olharmos para frente, enxergarmos aquilo que Deus tem para nós a respeito do nosso futuro. Muitas pessoas ainda ficam presas às suas amarguras e às suas dores do passado, feridas que nunca cicatrizaram. Paulo está dizendo para deixar tudo isso para trás. Da mesma maneira que muitas pessoas também se apegam ao seu sucesso do passado. Lá atrás eu fiz, lá atrás eu conquistei, lá atrás eu logrei êxito desta e dessa forma. Mas deixe isso lá atrás. Olhe para frente, olhe para o novo tempo e para as novas coisas que Deus tem para você. E Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Filipenses, uma das igrejas que ele havia plantado, com vários objetivos. Mas dentre eles, o alerta de que mesmo sendo uma boa igreja, ela estava sob ameaça de membros com falsas convicções. Estavam entrando na igreja dos Filipenses algumas heresias, algumas palavras culturais falsas, místicas, que estavam desviando a igreja do foco real, que era Cristo Jesus. Um outro motivo que Paulo escreve essa carta é para falar da oferta e agradecer da oferta que os irmãos de Filipenses haviam enviado para ele. E também para dar notícia a respeito daquilo que ele estava vivendo. Apesar de ser uma carta que Paulo está escrevendo na prisão, a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria, que é um tema importante dessa epístola. Ela se tornou ainda mais relevante diante da condição que Paulo vivia, na prisão e sem saber nada a respeito ou acerca do seu futuro. Esse panorama expressa a tamanha confiança de Paulo em Deus. Ele está dizendo à igreja de Filipenses: mesmo na situação em que eu estou vivendo, momentaneamente, eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Paulo faz questão de deixar isso claro, que mesmo não sabendo nada acerca do seu futuro, ele tinha plena convicção de que Deus estava cuidando da sua vida. Eu quero compartilhar com você 3 ensinamentos de Paulo à igreja de Filipos, que podem ser também aplicados nas nossas vidas hoje. Primeiro deles, aprenda a adaptar-se. Filipenses capítulo 4, verso 11, Paulo diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Meu Deus do céu, como isso é poderoso para a nossa vida. Às vezes nós somos tão inflexíveis, tão rígidos na nossa forma de viver.
às vezes na nossa forma de cultuar, de expressar a nossa adoração, o nosso respeito a Deus. E durante essa pandemia que nós estamos vivendo, essa palavra é tão atual e tão poderosa para nós, adaptar, se tornar mais flexível, buscar uma nova forma de viver, de agir e até mesmo de cultuar a Deus. Paulo está escrevendo esse conceito tão poderoso, por quê? Porque Paulo já passou por inúmeros momentos na sua vida. Paulo sofreu com açoites, naufrágio, fome, frio e até apedrejamento, mas aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Assim, Paulo está falando que a circunstância, ela pode ser adversa, ela pode ser difícil, mas Deus, ele tem o controle. Então, seja flexível, se adapte ao momento e creia que Deus continua agindo mediante a sua soberania. A segunda coisa que nós aprendemos com Paulo e que dá para nós aplicarmos na nossa vida hoje é: aprenda o segredo de viver contente. Além de se adaptar, aprenda a viver de uma forma contente. Filipenses 4, verso 12, diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Paulo define viver contente como um segredo, pois de fato o desejo de muitas pessoas que vivem aqui na terra é viverem de uma forma contente, de uma forma alegre, é serem felizes, independente das circunstâncias em que eles estão vivendo. E como que isso é possível? A revelação está aqui no capítulo 4, no verso 19. Ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que Deus vai suprir todas as suas necessidades, não de acordo com aquilo que você quer, não de acordo com aquilo que você deseja, mas de acordo com as gloriosas riquezas que estão em Cristo. Aquela herança poderosa e maravilhosa que Jesus conquistou e que é um direito nosso. E eu fico, assim, tão maravilhado, porque Paulo está dizendo que, embora o improvável cenário, o difícil cenário da nossa vida, a realidade que nós temos em Cristo nos faz viver de forma contente, sabendo que uma hora essa necessidade ela vai ser suprida, porque Deus, ele tem tudo o que nós precisamos para viver uma vida abundante. E por último, o que nós aprendemos com Paulo? Viva para a glória de Deus. Seja flexível, adapte-se, entenda que Ele supre todas as suas necessidades, então viva contente e também viva para a glória de Deus. Filipenses 4, no verso 20, diz assim: a nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre. Amém. Paulo está dizendo que a igreja, em tudo que ela fizesse, ela deveria viver e se mover para a glória de Deus. Da mesma forma como nós agimos hoje, seja nas nossas redes sociais, seja no nosso dia a dia, seja no trato com as pessoas, seja na vida com a igreja, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer com um propósito único no nosso coração, o propósito de viver para a glória de Deus. Então, seja relevante, seja influente, seja íntegro, seja verdadeiro em todas as suas ações e faça isso para a glória de Deus. Hoje nós aprendemos aqui, com a carta de Paulo aos Filipenses, 3 lições importantes para o nosso dia a dia. Primeiro, aprenda a adaptar-se. Segundo, aprenda o segredo de viver contente. E terceiro, viva para a glória de Deus. Para nossa reflexão, eu quero deixar Filipenses, capítulo 4, verso 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Eu quero fechar fazendo uma observação sobre essas 2 palavras
que Paulo está usando aqui. Primeiro, eu sei o que é passar necessidade. Paulo está dizendo que a necessidade não é algo que nós vamos viver eternamente, mas que não estamos imunes a ela e podemos passar por ela. Porque a realidade da nossa vida em Cristo é ter fartura. Uma coisa é você passar, a outra é você ter. E em Cristo nós temos uma palavra de vida abundante sobre nós. Para aplicação, Paulo escreve 70% do Novo Testamento e ele não teve receio de dizer à igreja de Filipos que ainda estava aprendendo. Ter um coração humilde e aprendiz é uma das lições que Paulo nos ensinou através dessa carta. Aproveite e leia todos os capítulos da carta aos Filipenses, que você vai aprender muito. Filipenses 3, 13 e 14, Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele está dizendo: irmãos, eu ainda não sou perfeito, completo, no mover e na graça de Deus sobre a minha vida. Mas eu vou seguir e eu vou buscar isso todos os dias. Aplique-se na sua vida. Você não sabe tudo. Você ainda não chegou à perfeição. Você ainda não é um ser completo. Mas prossiga para o alvo, sem desanimar, sem olhar para trás. Avance para o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Para o seu tempo de oração ao longo dessa semana, peça ao Espírito Santo que ajude e que troque de uma vez por todas a reclamação pela gratidão, o medo pela fé e a ansiedade pela confiança em Deus. Assim nós encerramos a nossa célula aqui no YouTube. Na descrição você tem o link para entrar na nossa sala no Google Meet, onde nós vamos fazer uma discussão, termos um tempo de comunhão a respeito do que nós aprendemos aqui na célula. Vai lá na descrição, clica no link e vem com a gente, em nome de Jesus.